programa foi patrocinado por Seat Leon. Canderel. Soluções antiparasitárias Bayer. Sunquick. Desodorizante Dove Invisible Dry Anti-manchas. Dos maiores monumentos aos melhores petiscos. Compre o Guia das Maravilhas de Portugal por apenas 2 euros e descubra o melhor do nosso país. Boa noite. O novo relatório da Navegação Aérea de Portugal volta a chumbar o aeroporto da OTA. O documento é divulgado na edição de hoje do jornal Sol. De acordo com este jornal, os técnicos da nave reafirmam que, nas melhores condições, apenas serão possíveis no máximo 30 descolagens e 40 aterragens por hora. O Governo pretendia um movimento de 80 aviões por hora. As limitações terão a ver com as características geográficas da zona da OTA. O Sol acrescenta que a Confederação da Indústria Portuguesa apresenta no início de junho um estudo que defende 2 localizações na margem sul, obras que estariam concluídas 3 anos antes da OTA. Entretanto, Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, garantiu hoje em Rio Maior, à margem de uma reunião partidária, que o Governo se mantém fiel à opção pela OTA. Mesmo assim, o Ministro assegura que dá atenção a todos os estudos e opiniões diferentes e até aplaude a sugestão do Presidente da República para novo debate na Assembleia. Por mais diversas que sejam as opiniões, Mário Lino garante que o Governo se mantém fiel na opção pela OTA. Todas as questões são questionáveis. Ainda hoje a Ponte Vasco da Gama é questionável, o Centro Cultural de Belém. Mas a obra vai atrasar por causa de toda esta discussão? Não tenho previsto nenhum atraso. Nós estamos a seguir o nosso programa e vamos continuar a implementá-lo. O Ministro garante que está atento a todos os estudos e opiniões sobre a localização do novo aeroporto. No entanto, reafirma que há questões determinantes. O problema da localização do aeroporto é um problema complexo, que tem que ser muito bem estudado e muito bem fundamentado, porque há questões fundamentais de ordenamento do território, desenvolvimento regional e nacional, questões ambientais, etc. Essas questões têm que ser ponderadas e têm sido ponderadas, e são essas que têm que servir de fundamentação principal à decisão sobre o aeroporto. O Ministro das Obras Públicas até aplaude a sugestão do Presidente da República para o debate aprofundado na Assembleia e recorda que este debate até já não é novidade para os parlamentares portugueses. Em 99 e 2000, quando foram feitos os estudos muito aprofundados, na base dos quais o Governo de então decidiu a localização da OTA, localização essa que foi sempre adotada nos governos seguintes, quer do PS, quer do PSD, até este último, o Dr. Marcos Mendes, que fez esta pirueta 180 graus, mas estava eu a dizer, em 99, esses estudos foram muito acompanhados pela Assembleia da República, que elegeu, se me recordo, uma comissão de acompanhamento, e, portanto, é um dos papéis da Assembleia da República e, portanto, eu acho uma sugestão muito positiva. Um tema que esteve também na conversa do Ministro enquanto dirigente partidário com a Federação Distrital do PS em Rio Maior. Marcos Mendes está disponível para chegar a um acordo alargado em relação à construção do novo aeroporto de Lisboa. Concorda com Cavaco Silva na necessidade de uma discussão mais aprofundada e desafia o Primeiro-Ministro a debater de novo a questão. Marcos Mendes concorda com Cavaco Silva e quer ver melhor esclarecida a questão da construção do novo aeroporto de Lisboa. Continua a afirmar que a atual insistência do Governo na OTA se baseia apenas em teimosia. A intervenção do Sr. Presidente da República foi uma intervenção importante, séria, sensata e responsável. Também nós achamos que é possível e desejável um consenso técnico sobre esta matéria. E vários técnicos e especialistas têm demonstrado a necessidade e a possibilidade desse consenso. Por isso, o líder social-democrata lança um desafio ao Primeiro-Ministro. Estamos preparados para esse esforço de um amplo consenso político em torno do investimento do novo aeroporto de Lisboa. Espero, por isso, agora, que o Primeiro-Ministro de Portugal, destinatário deste apelo do Presidente da República, tenha a mesma disponibilidade que eu aqui estou a manifestar e que seja capaz de fazer um esforço para pôr acima dos interesses da teimosia, os interesses de Portugal e os interesses dos portugueses.
Marques Mendes falava durante as comemorações dos 33 anos do PSD Algarve, um encontro onde autarcas e dirigentes locais apelaram a um novo esforço no sentido da regionalização do país. Marques Mendes falou durante mais de 45 minutos. Nada disse sobre essa questão. Francisco Louçã lembra que o PS inviabilizou no Parlamento a audição dos técnicos da nave. O Bloco de Esquerda propôs que fossem ouvidas as razões que levam a navegação aérea de Portugal a chumbar a localização da OTA. Para Louçã, o Governo recusa-se a discutir. O Governo não quer um debate profundo sobre a OTA. O Bloco de Esquerda, aliás, foi o partido que propôs no Parlamento que houvesse um colóquio com todas as opiniões técnicas, políticas e estratégicas para haver um debate em profundidade. O Partido Socialista acabou por ser forçado a aceitar, mas não quer que estejam presentes nesse colóquio os técnicos que são, por exemplo, quem assina os pareceres do Estado que são mais críticos e mais preocupados. Há trabalhadores portugueses que estão a ser explorados na Islândia. A denúncia foi feita hoje no Porto e um desses trabalhadores contou à TVI as condições desumanas em que se encontram 300 de portugueses. 400, ou melhor, os polos da Universidade Internacional de Lisboa e da Universidade Internacional da Figueira da Foz vão encerrar. A decisão é do Ministro Mariano Gago, depois de analisar o relatório elaborado pela Inspeção-Geral do Ensino Superior. Diz o Ministro que estes dois polos não reúnem as condições para que se mantenham como entidades de interesse público, requisito indispensável para o seu funcionamento. O Ministério do Ensino Superior retirou o reconhecimento de interesse público aos polos de Lisboa e da Figueira da Foz da Universidade Internacional e ordenou o seu encerramento. No despacho ontem enviado às redações e à Sociedade Gestora da Universidade, diz o Ministro que nas informações recolhidas sobre a Universidade Internacional de Lisboa e da Figueira da Foz, ficou provado que estes estabelecimentos não possuem as condições mínimas exigidas por lei para continuarem a ser reconhecidos como instituições de interesse público, requisito indispensável de funcionamento. A decisão surge depois da análise dos relatórios da Inspeção-Geral do Ensino Superior, que há já algum tempo acompanhava o funcionamento destes dois polos. O comunicado do Ministério do Ensino Superior garante que nem estão em funcionamento os cursos exigidos por lei, nem o corpo docente cumpre os requisitos mínimos indispensáveis. A instituição tem ainda o Instituto Politécnico Internacional. Relativamente a esta decisão, tem 15 dias para contestar e a tutela tem 6 meses para confirmar ou não o seu encerramento. Uma propriedade destinada à criação de animais em Pedras Aspas, no concelho de Cantanhede, foi assaltada a noite passada pela 8ª vez. Depois de terem perdido tudo, os proprietários foram obrigados a abandonar as instalações. Ao longo de 8 meses, os assaltantes começaram por pequenos furtos, passando a roubar dezenas de ovelhas e porcos, mataram de forma macabra muitos animais e neste último assalto furtaram cerca de 1000 metros de fio de cobre, a única coisa de valor que restava nas instalações. À primeira vista parece abandonada, mas esta propriedade foi assaltada já por 8 vezes, desde outubro do ano passado, que estas instalações destinadas à criação de animais foram alvo inicialmente de pequenos furtos, mas que depois vieram a intensificar-se. De ferramentas e utensílios de trabalho e destruição de vedações, os assaltantes passaram a roubar os animais. O último assalto realmente foi mais relevante, dado que furtaram uma média de uns 20 animais, mataram de uma forma macabra, vandalizaram, roubaram os animais de estimação, nomeadamente um cão que nós tínhamos demasiada estima, até que realmente vimos-nos obrigados a abandonar as instalações. Os proprietários perderam tudo, parte do património que ao longo dos anos tinha sido conseguido com muito trabalho. Por medo e por falta de segurança, deixaram o local e cerca de 1000 metros de fio de cobre foi o que restou desta pequena quinta e também foi roubado. O que não apagam da memória é a imagem macabra dos animais encontrados mortos. Eles não traziam armas para o fazer, portanto era com os utensílios que nós tínhamos cá. Foram matados à machadada de uma forma muito violenta e agressiva, tanto que quando nós chegámos cá no outro dia, ainda havia animais a acabar de morrer, com golpes fortes na cabeça. Sinceramente já só nos restam as paredes, não sei o que é que possa ser furtado aqui mais. Este tipo de crime tem sido cometido um pouco por todo o concelho. A GNR local tem tomado conta das ocorrências e a Polícia Judiciária está a proceder às investigações. E a denúncia feita esta manhã pelo Sindicato da Construção do Norte, afeto à CGTP, cerca de 300 portugueses estarão na Islândia a trabalhar em condições de escravatura. Um desses trabalhadores relatou à TVI o que se está a passar na construção de um túnel naquele país.
José Agostinho Santos aguentou 13 dias nos túneis de Caranjurum, na Islândia, a trabalhar 11 horas por dia, fins de semana e feriados, com 15 minutos para almoço. Depressa desistiu do sonho da imigração. Na Islândia, sentiu-se um escravo. O trabalho lá dentro é muito duro, é água quase até ao joelho, com botas de borracha até aqui acima à coxa, até aqui em cima. E andamos assim nessa situação, estamos ali dentro, parecemos escravos. A 10 metros não se consegue ver os colegas de trabalho, devido à poluição que está dentro. A poluição é tal dentro do túnel, o senhor a 10 metros procura pelos seus colegas, não sabe onde é que eles estão, devido à poluição. E aquilo mata um homem. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção do Norte, encontram-se na hidroelétrica de Caranjurum cerca de 300 portugueses. Estes são os relatos que chegam a Portugal. Há trabalhadores portugueses, cerca de 300 que estão a trabalhar na Islândia, em que trabalham 14 horas por dia dentro de um túnel, com água até aos joelhos, comem aí dentro comida imprópria para seres humanos e que a diferença salarial entre um trabalhador italiano e um português é de 3.000 euros. Portanto, isto é trabalho escravo no mundo contemporâneo. José Agostinho Santos pediu para regressar. Não aguentou a dureza do trabalho, tendo ao fim de poucos dias deixado de se alimentar durante as refeições feitas no interior do túnel. O comboio vai pelo túnel fora, tira o comer de dentro do comboio, pousa em cima da mesa, está a chuvar, a água do túnel cair em cima do comer e tudo. Quando a gente chega aí a comer, o comer está frio. E além de estar frio, não presta, porque não traz uma espinha, não traz nada. É só um bocado de arroz, um bocadinho de carne, uns cremesitos, qualquer coisa, pronto, mais nada. Perante estes cenários, o sindicato vai expor ao governo o que se está a passar na Islândia e a forma como estes portugueses estão a ser contratados. 400 pessoas manifestaram-se em Évora contra o encerramento das urgências em Vendas Novas. Uma petição com mais de 8.000 assinaturas foi entregue à Administração Regional de Saúde. O encerramento das urgências está previsto para este mês. O serviço de urgências mais próximo fica a mais de 50 km. A decisão de encerrar as urgências de Vendas Novas está tomada, mas a população não aceita. Desta vez, cerca de 500 pessoas manifestaram-se em Évora e entregaram uma petição à Administração Regional de Saúde e ao Governo Civil com mais de 8.000 assinaturas. Não há nenhuma alternativa criada que nos responda durante 24 horas numa situação de urgência. Nós ficamos completamente desprotegidos com o encerramento do SAP, porque estamos a 52 km de Évora, 52 km de Setúbal. Não temos criada neste momento qualquer alternativa se o SAP encerrar neste momento. A falta de alternativas é o que mais preocupa. As urgências mais próximas passam a ser as de Évora e Setúbal, que ficam a mais de 50 km. São muitos quilómetros e para mim, especialmente, que eu sou uma pessoa muito doente. Queremos as urgências porque estamos a 50 km de Évora. Eu sou diabética e muitas das noites sinto-me mal, tenho de ir à urgência. E depois venho para onde? Venho para Évora, a 52 km, morro até cá. Não fechar as urgências e até serem umas melhores urgências, qual que são? Vendas Novas é um dos concelhos que mais tem crescido no Alentejo em termos industriais, possuindo um número elevado de população idosa. Dois factos evidentes, mas que não convenceram os responsáveis pela saúde. Tendo em conta o seu desenvolvimento económico, tendo em conta o número de empresas que existem no parque industrial, um conjunto de riscos que são associados, é incompreensível esta atitude por parte do Governo em não atender às justificações que em tempo oportuno foram apresentadas ao Ministro. Nós continuamos a lutar até termos forças para isso em defesa dos serviços de urgência em Vendas Novas. As urgências deverão encerrar até ao final deste mês. Depois do êxodo de médicos espanhóis para Portugal, a situação pode inverter-se. É que o Governo da Galiza fez uma oferta pública de emprego, uma sedução para as centenas de médicos que trabalham na zona norte do país, onde 870 médicos do Serviço Nacional de Saúde são do outro lado da fronteira. O norte do país tem quase 900 médicos espanhóis a trabalharem em centros de saúde e hospitais. Em Portugal, encontraram condições de trabalho que não existiam do outro lado da fronteira. Mas esta realidade pode inverter-se. O Governo Autónomo da Galiza fez uma oferta pública de emprego para o setor da saúde e vai abrir já em junho vagas para 780 médicos. Quer dizer que muitos destes profissionais podem regressar ao país de origem. Não é uma generalidade, mas alguns centros de saúde no que os 70%, por exemplo, são médicos espanhóis, galegos neste caso. E outros desses centros de saúde 50, 40, é uma percentagem muito relevante.
Entón, cualquier mudanza, cualquier fluxo de médicos galegos que retornan a Galiza para traballar vai supor un prexuízo serio. Um quadro preocupante, tendo em conta que o Norte é a região do país que mais médicos espanhóis tem contratados. Uma dificuldade que, para a Associação de Profissionais de Saúde Espanhóis em Portugal, só viu uma saída. Eu não quero que a gente fique com a ideia de um confronto entre duas administrações. Se calhar hai que facer, decir, sempre baixo o teto de a lei da oferta e procura, e aí é bom para que as duas administrações, digamos, procuren e comecem a sensibilizar-se e a mimar em todos os âmbitos, como qualquer empresa, os próprios trabalhadores. Depois, se calhar, também há que reivindicar um bocadinho, digamos, um bom entendimento entre as administrações e fazer um pacto internacional para entendernos e dizer que e haver comunicação entre os SERGAS, o Serviço Galega de Saúde, e o Ministério da Saúde espanhol e o Ministério da Saúde de Portugal. A TVI tentou contactar a Administração Regional de Saúde do Norte para tentar saber os reflexos que um êxodo de clínicos espanhóis pode ter na região Norte, mas não foi possível qualquer esclarecimento. Em Vila Real há um projeto inovador para o tratamento de toxicodependentes. O Projeto Homem é um sistema baseado na autoajuda e onde os utentes realizam diariamente trabalhos agrícolas para ocuparem o tempo. O método agrada a quem por lá passa, até porque depois há a oportunidade de inserção dos ex-toxicodependentes em empresas de prestação de serviços na área da agricultura. Na apanha do morango, David não pensa em 17 anos de dependências, primeiro do álcool, depois da droga, em Portugal ou mesmo num país para onde partiu à procura de um futuro melhor. Na Holanda, aos meus 19 anos, fui para a Holanda, estive lá quase 4 anos a trabalhar, a oferta era maior, a minha droga de eleição era mais acessível chegar a ela e eu, pronto, também tinha um ordenado razoável. E fui consumindo, todos os dias saí à noite. A verdade é que tal não aconteceu. O passado é esquecido agora na agricultura, que também serve de porto de abrigo para Frederico, que todos os dias se dedica aos produtos florícolas e hortícolas. Ambos acreditam na total recuperação. Fui crescendo no campo e vou-me reencontrando comigo e uma das coisas também de eu ainda não ter recaído assim é o facto de eu estar preso aqui à instituição também, porque não tenho aquela cara de pau de ir fumar uns charros e vir cá aparecer outro dia todo mocado e assim não. E também foi a minha família. A agricultura é uma forma de ter a cabeça ocupada, entretida, tirar satisfazendo o que se faz, o resultado, não? E consiga-se. Na comunidade terapêutica baseada em princípios de autoajuda, também há lugar para cuidar de animais. A intenção é recuperar os dependentes e inseri-los no mercado de trabalho, apesar das dificuldades. Nós, como sentimentos paternos, ajudar estes jovens, a pouco e pouco, a ter gosto, de novo para retomarem a vida, para se encontrarem na beleza do trabalho e depois ganharem estofo para ir para o mercado oficial, para o mercado normal. No projeto Homem da Cáritas Diocesana de Vila Real, o dinheiro do tratamento é assim recuperado em trabalho efetivo na empresa de inserção agrícola. Podem estar em extinção, mas ainda andam por aí. São os animadores de feiras e romarias que, de microfone pendurado ao pescoço e discurso inflamado, usam o poder da palavra para fazer dinheiro. E então a gente dá brindes a toda a gente, também dá de graça também. Reportagem para ver neste jornal. A Polícia Judiciária está à procura de uma pessoa que foi vista junto ao Ocean Club na noite em que Madeleine desapareceu. Terá cerca de 40 anos, 1,70 m de altura, cabelo curto à frente e comprido atrás, e carregava ao colo o que parecia ser uma criança. Entretanto, a Vila da Luz regressa à normalidade. A Rua do Aldeamento já foi aberta ao trânsito, mas o posto móvel da GNR mantém-se no local e esta manhã recebeu novas informações. A Vila da Luz está aos poucos a voltar à normalidade, quebrada há 23 dias com o desaparecimento de Madeleine. Há cada vez menos jornalistas, cada vez menos curiosos. A rua do Ocean Club já foi aberta ao trânsito. O posto móvel da GNR saiu da estrada, está agora no Parque do Aldeamento. Os militares não param de receber informações. A última chegou de Ourique. José Francisco, de 72 anos, pagou 90 € de táxi para vir à Luz contar o que viu no dia seguinte ao desaparecimento da menina, ao 12h30.
logo ao fim de uma hora de ver aquela manobra, então fui logo dar conhecimento à guarda do Eurico. E estranhei. Que manobra é que foi? Explique lá. A manobra foi o que o senhor entrou em contramão dentro de um parque e a senhora saiu daqui com a criança e a montar-se foi feito logo rápido que ele abalou com ela. Mas veio de propósito ao Algarve dizer? Vem a propósito do Eurico a dar esta informação. Vem a propósito. E veio no seu transporte de propósito do Eurico? Não, vim num carro de praça. A informação chega depois do primeiro apelo lançado pela Polícia Judiciária. Apela-se à pessoa do tipo caucasiano que aparente ter 35 a 40 anos de idade, com complexão física mediana, 1,70 m ou 1,75 m de altura, com cabelo curto na zona da cabeça, mas cobrindo a zona do pescoço, trajando blusão ou casaco de cor escura, calças de tecido de cor clara, bege ou dourado, e sapatos de cor preto, que no dia 3 de maio de 2007, cerca das 21h30, circulava na zona da Praia da Luz e, eventualmente, levasse consigo uma criança ao colo. Esta pessoa ou quem a viu deve contactar a PJ. A descrição, feita por várias testemunhas, consta nos autos desde o início do processo. Só agora foi divulgada, numa altura em que se aguarda respostas das polícias internacionais e das perícias forenses, que ainda não estão concluídas. Agora em direto de Lagos, Marisa Rodrigues, boa noite. Os pais de Madeleine falaram esta tarde, deram alguma informação nova? Boa noite, é verdade. Os pais falaram por volta das 3h30 da tarde. Foi uma curta declaração aos jornalistas. Mais uma vez foi Jerry McCann, o pai da pequena Madeleine, que leu um comunicado aos jornalistas. Ele começou por agradecer o facto da Polícia Judiciária ter divulgado a descrição daquele que, ou de alguém. Ele referiu sempre à pessoa que a Polícia Judiciária ontem não disse ser um homem ou uma mulher. Jerry McCann referiu sempre a esta pessoa como sendo um homem, que terá sido visto então aqui perto do Ocean Club. Agradeceu então esta descrição feita pela Polícia Judiciária, uma descrição que curiosamente foi feita ontem, sexta-feira à tarde, depois de na quinta-feira ter sido feito esse pedido dos pais à Polícia Judiciária numa reunião, aliás, que decorreu longe dos olhares dos jornalistas. Essa reunião entre os pais, o casal McCann e a Polícia Judiciária, decorreu então na quinta-feira e terá sido a quarta ou a quinta vez que isso aconteceu sem que os jornalistas soubessem que estas reuniões ocorriam. Esta declaração que os pais fizeram esta tarde, segundo os próprios, será provavelmente a última vez que os pais falarão à comunicação social até que haja informações novas para divulgar. A última de várias reuniões entre os McCann e a Polícia Judiciária foi na quinta-feira. No dia seguinte, as autoridades lançaram um apelo que deixou o casal satisfeito. We very much welcome the decision of the Portuguese authorities to release details of a man seen by a witness here in Praia da Luz on Thursday, the 3rd of May, the night of Madeleine's disappearance. The release of this important information followed an earlier meeting that we had with senior Portuguese police officers. A meeting that Kate and I both found to be amicable and very constructive. Acreditam que a descrição de alguém que pode estar envolvido no desaparecimento de Madeleine vai ajudar a encontrá-la e reforçam o apelo. And we would appeal, once again, to anyone who may have seen him or anything else suspicious on or around the 3rd of May to come forward and tell the police. For instance, was this man seen anywhere else in or near the town with a child, or what appeared to be a child? Which direction was he heading in? Did he have a vehicle? Os McCann só voltarão a falar à imprensa quando entenderem que há algo mais a acrescentar. Dentro de 2 semanas deverão começar a percorrer a Europa para divulgar o desaparecimento da filha. Quanto a esta viagem, e foi-nos dito pelo assessor de imprensa dos McCann, não será certamente, ou não terá início certamente na próxima
na próxima semana, até porque é preciso saber com quem é que os gêmeos, filhos do casal, os gêmeos de 2 anos, Emily e Sean, vão ficar durante a viagem, que será o dinheiro de toda esta viagem pela Europa para divulgar o desaparecimento de Madeleine, será o dinheiro do fundo que tem resultado da campanha que os pais têm feito. Esta viagem, como dizia, não vai certamente começar na próxima semana, ainda não tem data marcada, certo é que deverá começar em Espanha e talvez depois em Amsterdão. A viagem não será por todos os países de seguida, ou seja, o casal irá à Espanha e voltará sempre aqui à Praia da Luz. Será como que uma base, é que Kate não quer sair daqui da Praia da Luz sem ter notícias de Madeleine, não vai regressar a casa, a Inglaterra, sem ter notícias da filha. Portanto, o casal irá à Espanha, depois regressa a Lagos e então decide para onde parte, será com certeza Amsterdão. Marisa Rodrigues, em direto de Lagos, dia 23 do desaparecimento de Madeleine. De resto, desaparecem cada vez mais crianças e jovens em Portugal. Só em 2006, a Polícia Judiciária recebeu 820 participações de desaparecimentos de menores, o dobro do registado no ano anterior. As autoridades portuguesas estão preocupadas com o papel das novas tecnologias no aliciamento e tráfico de crianças. Os desaparecimentos de menores em Portugal correspondem a quase metade do total de participações por desaparecimento recebidas pela Polícia Judiciária. Só em 2006 foram 820 os casos de menores de 18 anos participados à PJ, o dobro do registado no ano anterior. Vamos melhorar, certamente, temos de melhorar ao nível de meios também, para dar resposta a novos fenómenos criminais contra crianças que, por exemplo, recorrem à internet. As novas tecnologias estão no centro das preocupações das autoridades. Esta internet eu gosto de a ver como assemelhando ao sol. Todos nós precisamos de sol para viver, a internet hoje é fundamental nas nossas vidas, mas o sol em excesso, por vezes, faz câncer da pele ou faz insolações. Não é só a internet, são também hoje os telemóveis, são as formas de comunicação simplificada, são as diferentes maneiras de mensagens e contactos simplificados que levantam e colocam situações de risco. Ainda assim, para quem vive o drama de não saber onde e como está um filho, fica a ideia de que se traçam muitos objetivos, mas poucos são cumpridos. Vejo muitos projetos, realmente, como disse, muitos números, muita euforia e na realidade o que acontece não é bem assim, não é? Vê-se muita dificuldade, muita falta de metodologia. Uma das coisas que eu queria era que se fizesse a cara do meu filho começar a estar agora com 20 anos, porque ele já não tem 11, tem 20. Atualmente, a Polícia Judiciária tem sob investigação ativa 54 casos relacionados com o desaparecimento de menores. Também os crimes sexuais contra crianças e jovens continuam a aumentar no nosso país. Os números não mentem. Registrou-se o triplo destes crimes nos últimos 5 anos. A Polícia Judiciária registrou 1.300 novos casos em 2006. Recordo que em 2001 tinham sido denunciados apenas 400. Estes números foram divulgados ontem por Carlos Farinha, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal do Funchal. Segundo o relatório, 81% dos casos registrados em 2006 foram praticados por familiares próximos das vítimas e 28% por vizinhos. A maioria dos crimes foram cometidos em casa e os restantes em locais escondidos, escolas e também meios de transportes. Geralmente o agressor é de sexo masculino e a vítima de sexo feminino. As faixas etárias das vítimas rondam entre os 8 e os 13 anos. Podem estar em extinção, mas ainda andam por aí. São os animadores de feiras e romarias que, de microfone pendurado ao pescoço e discurso inflamado, usam o poder da palavra para fazer dinheiro. E então a gente está abrindo a toda a gente, também lá de graça também. Reportagem para ver neste jornal. Segunda parte do Jornal Nacional, voltamos à notícia de abertura. A Navegação Aérea de Portugal e a ANAER negam a existência de novos estudos a chumbar a localização do novo aeroporto da OTA, como tinha sido noticiado pelo Jornal Sol. As duas empresas garantem que continuam a trabalhar para garantir as condições necessárias à operação do novo aeroporto. Paulo Bento diz que o Sporting quer ganhar a final da Taça de Portugal. O treinador dos Leões assegura que não haverá excesso de confiança, apesar do favoritismo que é atribuído à equipa. Paulo Bento promete um Sporting ao melhor nível da época. O treinador assegura que a taça é um objetivo e não a salvação da temporada.
Paulo Bento afirma que a motivação do plantel é grande, mas recusa a existência de excesso de confiança. Haverá, externamente, como é óbvio, uma pressão maior sobre a equipa do Sporting. Agora nós teremos que saber conviver com ela e teremos que saber provar esse favoritismo que nos é atribuído. Agora, entraremos tranquilos em relação a essa situação. Não me parece que vá haver algum problema para a equipa, porque externamente somos dados como grandes favoritos. O Sporting parte para o último jogo da época com a notícia da renovação do contrato de João Moutinho. Mais 6 temporadas em Alvalade que o treinador vê como um final feliz. É um processo que estava a decorrer, chegou ao fim, bom para o jogador, bom para o Sporting. Era no fundo o objetivo que ambas as partes tinham. Processo concluído e satisfeitos com isso. Paulo Bento vai jogar no Jamor com respeito pelo adversário para evitar grandes euforias. O técnico lembra que nos últimos 20 anos o Sporting só ganhou mais uma Taça de Portugal que o Belenenses. Amanhã no Jamor o Belenenses tenta a conquista da 4ª Taça de Portugal na história do clube. A presença no Jamor está a gerar uma grande onda de entusiasmo no Restelo e Jorge Jesus quer terminar este domingo em clima de festa. A história não mente. O Belenenses já conquistou 3 taças de Portugal e este domingo, frente ao Sporting, tenta arrecadar a 4ª. A equipa está confiante e, apesar de Jorge Jesus reconhecer que o Sporting é favorito, a onda de entusiasmo no clube do Restelo já é uma vitória. Está a haver uma onda e um entusiasmo muito grande dentro da família do Belenenses. Era aquilo que eu pensava quando, antes de pensar que poderia chegar à final, tinha um sentimento, para além de um sentimento meu de querer chegar à final, havia um sentimento desportivo que passava pela identidade do Belenenses. E o facto de a gente amanhã estar no Jamor já é uma vitória. E se chegar à final da taça já é uma vitória para o Belenenses, nada seria melhor que juntar essa vitória à conquista do troféu. Mas para isso, Jesus vai mudar a estratégia em relação ao jogo do último fim de semana. O futebol tem várias componentes e uma das quais é a estratégia de jogo. E, portanto, essa estratégia de jogo vai ser completamente diferente daquela que foi em Alvalade. Agora, os nossos princípios, os nossos comportamentos vão ser semelhantes aos que foram em Alvalade. Só que a estratégia de jogo vai modificar tudo. Em relação ao jogo de Alvalade, Jorge Jesus já pode contar com Nivaldo e Amaral, que estiveram castigados. Rubem Amorim e Sandro Gaúcho regressam após lesão. No 11 que vai subir ao relevado do Jamor, a grande alteração deve acontecer na baliza, com Marco Aurélio a ceder o lugar a Costinha ou Marco Gonçalves. A PSP considera esta final da taça um jogo de risco elevado e por isso vai ter um sistema de segurança reforçado de 650 agentes de várias especialidades que vão garantir que tudo corra do melhor possível no Estádio Nacional antes, durante e depois do encontro que opõe o Belenenses ao Sporting. É um dispositivo mais do que habitual para a PSP. O Estádio Nacional coloca problemas adicionais de segurança, mas a polícia garante que está preparada para enfrentar todo o tipo de cenários. É que, efetivamente, o Estádio Nacional não é tão moderno como outros conhecemos, nomeadamente na cidade de Lisboa, mas trabalhamos e conseguimos garantir a segurança nele. Com muitos adeptos, sobretudo do Sporting, que não conseguiram bilhete, há uma ameaça de concentração na Praça da Maratona. A PSP desconhece a intenção e diz que a atuação dos agentes vai depender do comportamento das pessoas. A polícia não pode proibir que as pessoas estejam na imediação do estádio e não vai com certeza proibir, a não ser que isso torne uma ameaça iminente ou que possa constituir um problema de ordem pública. Se não constituir, as pessoas podem estar. Se começarem a tomar outro tipo de comportamentos, cá estamos para fazer face a eles com o policiamento adequado. À volta do Estádio Nacional vão ser estabelecidos 3 perímetros de segurança. Ao todo, 650 agentes vão estar no Jamor e arredores. Alguns deles têm como missão evitar a entrada de todo o tipo de objetos perigosos e ou explosivos no estádio. Pessoas que acusem mais de 1,2 gramas de álcool por litro de sangue também serão impedidas de assistirem ao vivo à final da Taça de Portugal que opõe o Belenenses ao Sporting. Para comemorar em grande a presença na final da Taça, o Belenenses organizou esta tarde um jogo em que estiveram presentes antigos jogadores, entre os quais a equipa que em 88 e 89 levou a Taça de Portugal para o Restelo. Marinho Pérez e Scolari foram os treinadores de serviço e deram prognósticos para a final de amanhã.
São verdadeiros talismãs que vieram para dar sorte no jogo com o Sporting. O Belenenses está em festa e por isso mesmo convidou para um jogo amigável os jogadores que há 18 anos atrás levaram para o Restelo a última Taça de Portugal ganha pelo clube, a comando de Marinho Pérez. Do outro lado esteve Scolari e um plantel de amigos especiais. O selecionador nacional vai marcar presença no Jamor, mas não arrisca um resultado. Num jogo de mata-mata, não existe favorito. Então, existe a superação, existe um bom trabalho, existe o aspecto psicológico sendo bem exercido pelos técnicos e não tem como alguém apontar que está melhor do que o outro. Além das antigas glórias, o Belenenses vai também ter o apoio de um treinador que já esteve no comando de ambas as equipas. Marinho Pérez é um homem de coração dividido. Aí é que tá, um colega perguntou, Marinho, quem que vai ganhar? Eu falei, vai ser 2-1. Aí ele falou, pra quem? Eu falei, não, 2-1, um pra cada lado, você tá entendendo? Não é isso? 2-1 é um pra cada lado. Logicamente que quem me pagou passagem, viagem, tudo, foi o Belenenses e ganha nos pênaltis. Acha que o Belenenses tem agora hipótese 18 anos depois de conquistar? Espero que sim, senão daqui a 18 anos venho aqui com as mangalinhas. Não, estou a brincar, mas penso que sim, tem 75%. Oceano apontou 2 golos e deixou um desejo para domingo. O estádio de Jamor vai estar bem composto com as cores verdes e branco e azul e branco e uma festa com muito fair play e que ganha a melhor equipa e no fundo que a melhor equipa seja o Sporting. Muitos adeptos marcaram presença nas bancadas do Restelo para aplaudir quem lhes deu a última grande alegria da história do clube. No domingo, Belenenses e Sporting voltam a estar frente a frente, 47 anos depois de se terem encontrado pela última vez na final da Taça. A Ovarense sagrou-se esta tarde bicampeã nacional de basquetebol, a vencer em casa o Porto no 7º e último jogo de uma final inédita em Portugal. Um encontro que, apesar do reforço policial, acabou por decorrer sem incidentes. O forte contingente policial e o ambiente fantástico marcaram a final da 12ª edição da Liga Profissional de Basquetebol, depois dos incidentes do último jogo, que levou à atenção de 2 elementos da claque portista. Foram menos de uma centena os adeptos que vieram da cidade invicta. Entrou melhor na partida a equipa da casa, mas o Porto conseguiu equilibrar e levar o jogo para intervalo empatado a 31 pontos. No terceiro período, os visitantes ainda estiveram na frente, mas a equipa da Ovarense fechou o marcador nos 75-68, graças à concretização de uma série de lançamentos triplos. No final, a taça de campeão nacional ficava mais uma vez entregue ao Ovarense. Esta vitória do Ovarense. O jogo também foi bem conseguido. Nós queríamos ter ganho e ter saído mais cedo, mas penso que assim foi melhor para toda a gente. Foi um jogo emotivo, foi um jogo bem ganho. Este último minuto é o mérito daqueles que foram capazes de concretizar e que nós não fomos. Não éramos dados como favoritos, mas chegámos aqui. Obrigámos ao Ovarense, que era dada como a favorita, que ganharia tudo. Trabalhar muito se quisesse ganhar. O jogo e a festa decorreram sem incidentes. Com esta vitória, o Ovarense soma o 4º título de campeão nacional de basquetebol. Podem estar em extinção, mas ainda andam por aí. São os animadores de feiras e romarias que, de microfone pendurado ao pescoço e discurso inflamado, usam o poder da palavra para fazer dinheiro. E então a gente está abrindo a toda a gente, também dá de graça também. Reportagem para ver neste jornal. 30 mil euros para a construção de uma escola em Timor é o donativo dos autarcas do Alto Tâmega, Dom Ximenes Belo, o bispo de Timor, que está de visita à região transmontana. O dinheiro, que com algum sacrifício sai das autarquias, não dá para tudo, mas é o primeiro passo. Dom Ximenes Belo, o bispo emérito de Timor, recebeu pelas mãos dos autarcas do Alto Tâmega um cheque de 30 mil euros para a construção de uma escola primária em Suai, a 200 km de Dili. O dinheiro não dá para tudo, mas é o primeiro passo. Em Portugal podem chegar, mas em Timor, por causa da distância, porque o material é tudo adquirido de fora, importado da Austrália, da Indonésia, de Singapura, e então, claro que vai ficar um bocadinho mais caro do que isto. Mas
seja como for, nós, sobretudo lá a paróquia, procurará outros meios, outros financiamentos. Os 6 municípios do Alto Tâmega disponibilizam a verba e, quem sabe, já em 2009, a escola com capacidade para 450 crianças poderá estar aberta. É com algum sacrifício que abdicamos de alguns dividendos para serem distribuídos por um povo ligado à comunidade portuguesa antiga e que merece todo o nosso sacrifício. Esta é já a segunda vez que a Associação de Municípios é solidária com Timor. Por isso, o Bispo salientou a importância destes e de outros donativos para o desenvolvimento do país. E, na verdade, um dos grandes problemas em Timor é a falta de conhecimento de uma das línguas oficiais, o português. Apenas 5% da população fala a língua de Camões, por isso os pedidos de inscrição na Escola Portuguesa de Dili ultrapassam largamente o número de vagas, apenas 40 por ano. Curiosamente, nesta escola não há um único aluno português, são todos timorenses, exceto 6 brasileiros. É considerada uma escola de elite. Para entrar, para o pré-escolar aos 4 anos, há apenas 40 vagas. As inscrições são às centenas. Entre os 500 alunos, nenhum português. Exceto 6 brasileiros, são todos timorenses, todos muito empenhados, como se comprova quando espreitamos o segundo ano, onde as idades rondam os 7 anos. Um passarinho entrou pela janela. Agora vamos fazer assim. Queres ser professora aqui na escola portuguesa? Quando fores grande? É? Não queres ser médica, não queres ser enfermeira, queres ser professora, é isso? Sim. Porquê? Para ensinar os alunos. Médico. Queres ser médico? Porquê? Faz tratar as pessoas doentes. Este é o segundo ano que estou com esta turma. Noto que eles já estão mais espevitados, mais faladores. Quer dizer, para as coisas boas e para as más. Tanto é para estarem na brincadeira na sala como para falarem em português. Na turma do 8º ano, os pioneiros, prepara-se um teste de História e Geografia. O cliente a levar esse mesmo produto, mesmo que não precise dele para nada, não é? Gostas de andar na escola portuguesa? Sim. Porquê? Adoro porque sinto-me privilegiada por andar nesta escola. É divertido, tem bons professores, gosto dos meus colegas, ensinam bem. E há aqui problemas de disciplina? Não. Não, essa é uma das coisas que se calhar me fascina. Em relação a Portugal há uma grande diferença. Podemos trabalhar com muito mais calma, rende muito mais, não temos que estar sempre com aquelas paragens, está quieto, está calado, não faças isto. São miúdos muito mais acessíveis, muito melhor comportados, sim. Dentro de 4 anos, a escola vai chegar ao último ano do ensino secundário, o 12º. Num país onde o português é uma das línguas oficiais e onde atualmente apenas 5% da população o domina, os pais são os primeiros interessados em inscrever os seus filhos na Escola Portuguesa de Dili. Margarida Martins e Júlio Barulho, a TVI em Dili, Timor-Leste. 141 militares portugueses da Unidade de Engenharia número 1 ao serviço das Nações Unidas no Líbano regressaram ontem a Portugal. A Força Portuguesa teve como missão construir e recuperar infraestruturas e dar apoio à população civil. À chegada, representantes das Forças Armadas classificaram o trabalho desta equipa com uma palavra: excelência. Os militares portugueses aterraram em Figo Maduro já passava das 9 horas. As primeiras palavras foram para classificar o trabalho desenvolvido no Líbano. Há uma palavra que define a vossa atuação. A palavra chama-se excelência. Os capacetes azuis da Unidade de Engenharia número 1 tinham à sua espera cerca de 400 familiares. Embora haja toda a preparação para este tipo de missões, em termos de atividades que vamos fazer, mas a questão das saudades, não há preparação possível, não é? Uma miúda de 9 anos, e só tenho esta, estava cheinho de saudades. Foi o que me custou mais, foi mesmo o afastamento da minha filha, estes 6 meses. Os 141 militares portugueses recuperaram as infraestruturas para os militares enviados pelas Nações Unidas e deram apoio à população civil com a desobstrução de vias, criação de caminhos, construção de plataformas para escolas. Um trabalho bem recebido, quer por xiitas, quer por cristãos. Os militares puderam testemunhar alguma tensão, mas a instabilidade que se vive no Líbano não afetou o trabalho da Unidade de Engenharia. A tensão política que se sente, quer em Beirute, quer dos últimos acontecimentos em Trípoli, não se sentem no sul do Líbano, na área de operações.
Na capital não lhe consigo dizer isto porque entramos no aeroporto e é muito difícil. No sul do Líbano não, na área de operações mantém-se calma, embora a tensão exista e a ameaça perdure, como é óbvio. Os militares portugueses estavam em Chama, no sul do Líbano, desde dezembro. Regressam com a sensação de dever cumprido. No Líbano estão a aterrar aviões norte-americanos e árabes com ajuda militar para o exército libanês. O governo de Faoud Sinawara vê assim respondido o apelo que fez aos seus aliados para fazer frente à crise que se mantém dentro de um campo de refugiados palestinianos, onde estão cercados homens do grupo Fatah al-Islam. 6 aviões da Força Norte-Americana mas também dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia, aterraram já em Beirute com armamento e equipamento militar variado. O apoio militar externo foi já criticado pelo líder do Hezbollah. Hassan Nasrallah incitou o governo de Sinawara a não tomar o campo de refugiados pela força e a deixar espaço para uma solução política. Os refugiados palestinianos continuam a sair do campo, enquanto agências de ajuda humanitária se esforçam para fazer entrar água, comida e medicamentos para aqueles que não conseguiram sair. O Hezbollah também já distribuiu ajuda para as pessoas que fugiram e que se abrigam em campos vizinhos. Israel intensificou os raids aéreos contra a faixa de Gaza, que já duram há 10 dias. 5 mortos, 30 feridos, resultado dos bombardeamentos de hoje contra alvos do Hamas. A campanha de Israel visa acabar com o lançamento a partir de Gaza de rockets contra o seu território. Hoje a aviação israelita arrasou vários alvos do Hamas, entre eles instalações e campos de treino. 2 mísseis atingiram uma zona a escassos 100 metros da casa do primeiro-ministro palestiniano. Para Ismail Haniyeh, a ofensiva de Israel é uma guerra com consequências perigosas. Em comunicado, o seu porta-voz garantiu que o reatar dos atentados suicidas contra israelitas é apenas uma questão de tempo. Este sábado, as forças israelitas operaram também na Cisjordânia. O ministro do Estado palestiniano foi levado de sua casa, em Jenin, 2 dias apenas depois da prisão do ministro da Educação do executivo de Haniyeh. Milhares de manifestantes da oposição voltaram hoje às ruas de Caracas, na Venezuela, em protesto contra o encerramento da televisão privada. A estação vai fechar amanhã à meia-noite, depois do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ter anunciado que não será renovada a respectiva licença de emissão. Os manifestantes acusam Chávez de querer silenciar as vozes críticas, mas o presidente venezuelano garante que a RCTV apoiou o golpe de Estado falhado contra o seu governo em 2002. Ontem, o Supremo Tribunal da Venezuela decidiu que o equipamento do canal privado vai passar para as mãos da Televisão Estatal Nacional e que até lá vai ser guardado pelos militares. A decisão de Chávez foi também saudada nas ruas da capital por apoiantes do seu governo, além das críticas da oposição venezuelana, que acusa de querer instaurar no país um regime ditatorial. Nova aventura dos Piratas das Caraíbas já está em Portugal e traz um Rolling Stone no elenco. Veja a entrevista exclusiva com os piratas mais hilariantes dos 7 mares. Principais animadores de feiras e romarias, os propagandistas estão em fase de extinção. Em Portugal são um pouco mais de 2 ou 3 dezenas que, de microfone pendurado ao pescoço e discurso inflamado, vendem de tudo um pouco. Mais que uma profissão, é uma arte que teve na origem dos chamados vendedores da banha da cobra. A TV esteve na festa da Senhora da Laje, em Arouca, e mostra-lhe agora como o poder da palavra se faz dinheiro. A vosso telemóvel. Uma nota 5. Aos 65 anos, João Pinto continua a correr o país de les a les, mais por paixão do que ambição. O seu palco é o estrado montado na caixa da caminhoneta. O público são todos aqueles que acorrem a feiras e romarias de Portugal. João Pinto é o mais antigo propagandista em atividade no país. Vou ver se há aqui um homem que conheça que é uma tesoura. Veja na sua mão esta tesoura. Não é para vender que eu vou dar a tesoura. Sabe porquê, meu amigo? 40 anos implantados numa viatura, é preciso ter habilidade para vos enganar. Para vos orientar a vida, que a vida está difícil. Uma piada aqui, uma oferta ali, são manhas e técnicas buriladas ao longo de 40 anos de profissão, que servem para vender os mais variados produtos. Tesouras para a poda, toalhas de mesa, facas para a cozinha, pares de meias e guarda-chuvas. Todos os argumentos servem de propaganda aos variados produtos. Meu amigo, tome lá o guarda-chuva que eu disse que dava, que lhe custa 5 euros. Não paga nada. Sabe o que é que faz isto? É para dar movimento à fábrica de Barcelos. 400 mulheres agarradas aos teatros. Truque. E precisa do dinheiro.
Tome lá o guarda-chuva da graça que não paga nada. E é tudo uma nota de 5 euros. Olha para aquele senhor, mais para aquele senhor também. Há muita gente que compra mercadoria sem precisarem. Porque lá está uma pessoa a falar para o povo, dizer, meter ao povo na cabeça, muita gente comprou sem precisar. Nas festividades da Senhora da Laje, em Aroca, encontravam-se esta semana 6 propagandistas. Em sistema rotativo, cada um tem 45 minutos para atrair os clientes e escoar o estoque. São precisamente promoções que a Casa que represente faz, e então a gente dá brindes a toda a gente. Tomem lá de graça também. Tomem lá brindes. O meu amigo, aquilo que é para dar eu vou dar, aquilo que é para a gente vai vender barato. Ora, tomem lá de graça também. Ora, então, povos de atenção que têm que comprar barato, que a vida está má. Ora, tomem lá os escutadores de graça também. Depois de distribuídos os brindes e composta a plateia, os produtos são vendidos a preços redondos de 5, 10 e 20 euros. Tudo em pacotes, com ofertas à mistura. Leva 10 peças, uma nota de 5 euros também. Isto é para o povo português, para o povo trabalho que veio à Romaria e quer ganhar dinheiro com nós. Mais 10 peças, 5 euros também. Arranjem um saquinho, colega, e não se retirem. Vou passar a entregar outras novidades a toda a gente. Por 5 euros, comprei tudo, um relógio, umas facas e os telemóveis. Fazia falta isso? Nada, nem os 5 euros não faziam falta. João Pinto é o patriarca de uma linhagem de propagandistas. 3 dos seus filhos seguiram a arte de vender nas feiras, publicitando os seus produtos de microfone pendurado ao pescoço e coluna de som junto à carrinha. Telmo é o mais novo. Sou o propagandista mais novo em Portugal. Pela primeira vez na Senhora da Laje. Pois não vai pagar 40, não paga 30 e não paga 25 euros também não. Para quem quiser rápido a pedir, para as primeiras 10 pessoas a pedir. Paga pobre de quem? Dinheiro do brinquedo. Uma nota de 20 euros e tome lá a reverbadeira. Valor de uma nota de 20 euros. É oferecida, não paga nada. Paga uma nota de 20 euros pobre de quem? Precisa ter muita cabeça, muita palavra, muita dor de garganta, muita coisa. Telmo Pinto começou a percorrer as feiras e romarias aos 8 anos, na companhia do pai. Aqui o slogan é uma ladainha e a designação publicitária de classes A, B e C são os ricos, os remediados e os pobres. Provavelmente Telmo Pinto nunca ouviu falar em targa, mas sabe bem o que esse estrangeirismo representa. Temos que estudar. O povo está mais desconfiado, o povo tem pouco dinheiro, a gente consegue ver. Ora bem, se uma pessoa vê que as pessoas têm pouco dinheiro, nós damos mais artigos. Vê que estamos numa festa, o povo está a ser bom para nós, está-nos a ajudar, a gente tenta vender mais caro um bocadinho. Nas festividades mais concorridas, um bom propagandista consegue fazer 2 a 3 mil euros. Dias também existem que o pecúlio arrecadado não chega para o gasóleo. É muitos impostos em cima da gente. Combustível, um carro deste para vir aqui gasta-se 50 euros de gasóleo. E para ganhar 50 euros é preciso vender muito artigo. É preciso pagar à comissão o aluguer de terreno e tentar tirar o nosso ganho. Estamos aqui 2 pessoas e às vezes não compensa. Com margens de lucro muito reduzidas, Alberto Pinto não vê futuro na arte dos propagandistas. Gosta do que faz? Estou a gostar, é o que a gente sabe fazer, não sabe fazer mais nada. Foi uma coisa à beira dele e agora a gente continua, mas filho meu de certeza que não vem para isto. O que é que diz isso? Que é uma vida muito ingrata. A gente anda por fora muitos dias por ver sem ir a casa e não gosto disto. Para os meus filhos não é futuro. O propagandista está em extinção. Tem na sua origem o vendedor da banha da cobra e no presente um publicitário. Num tempo indefinido entre o passado e o futuro, resistem os últimos propagandistas, até que a voz lhes doa. Sem esforço algum, veja como isto corta. Não vai pagar 12 nem 10. Não vai pagar 8 nem 7. Não vai pagar 6 nem 5,5. Só vai levar a tesoura ou vai pagar por ela 5 euros. É isto que vai pagar. E a quem comprar a tesoura da poda por 5 euros, pegue lá que eu vou-lhe oferecer a navalha da enxertia. Uma navalha que lhe custa 8,5 euros. Vai oferecido e não paga mais nada. Para aquele senhor e para... Olha lá. O Tour Nacional das 7 Maravilhas de Portugal está este fim de semana junto ao Templo Romano em Évora. O certificado finalista foi entregue ao Presidente da Autarquia, que pede votos para que o ex-libris da cidade seja uma das 7 maravilhas de Portugal. A música deu outro encanto à maior maravilha da cidade. O Templo Romano é o ex-libris de uma terra património da Unesco, à espera de ser eleita uma das maravilhas de Portugal.
depois sermos património da humanidade, depois sermos considerado uma cidade de referência em termos de qualidade de vida e de oferta, é na altura também, tanto de sermos consideradas, ou pelo menos de termos no nosso seio, uma das 7 maravilhas do nosso país. No fim de semana em que a Torre Nacional das 7 Maravilhas visita Évora, a velha mas atual obra romana datada do século I d.C. parece convidar ao voto em si mesmo. Hoje, como sempre, o templo romano não passa indiferente à cidade. Representa a cidadania, representa o sítio onde o homem se transforma de um bárbaro num cidadão. É aqui que se pratica nos nossos dias, não em Roma, mas é aqui que se pratica nos nossos dias, em última instância, a democracia, a descentralização, o direito. E, portanto, para nós, o templo não é mais senão o centro de tudo isto, destes valores. Já sofreu profundas alterações, já foi alvo de invasões bárbaras, já foi monumento dedicado à deusa Diana, mas na realidade terá sido consagrado ao culto imperial. Edificado de matérias tão diferentes como o mármore e o granito, o templo mantém-se vivo para quem o visita. Todos aqueles que no país e no estrangeiro sentem de facto como seu este património, porque ele é de facto seu, que passem aos atos e que neste caso concreto aproveitem para votar no Templo de Diana. Ao longo dos séculos ajudou a escrever a história de uma terra e de um país. Hoje só pede o seu voto para ser uma das 7 maravilhas de Portugal. Depois de 1,5 bilhão de receitas com os 2 primeiros filmes da saga Piratas das Caraíbas, eis que chega a Portugal o 3º filme Piratas das Caraíbas, nos confins do mundo. Com quase 3 horas de humor irreverente e efeitos especiais, este filme conta com a participação especial de Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones, que entra como pai de Jack Sparrow. A TV foi aos confins do mundo, em Los Angeles, para entrevistar em exclusivo para Portugal este elenco de piratas. Did no one come to save me just because they missed me? Ao terceiro filme, a aventura complica-se. There was a time when a pirate was free to make his own way in the world. But our time is coming to an end. Nova realidade, novo desafio. Why should I sail with any of you? 4 of you have tried to kill me in the past. 1 of you succeeded. Our enemies have united and vowed to destroy us. You could fight and all of you will die. E a saga continua, os confins do mundo. The pirate lords from the 4 corners of the earth. Welcome to Singapore. Must stand together. This is the time when you say mission accomplished. Yeah, I mean it's been a long time coming, but we've really enjoyed it. It's been great to work on these 3 films. Yeah, absolutely. What's the biggest gift you take from this pirate journey? I really love working on Will Turner. He's a fearless kind of character, you know. It's been great fun playing him. Às caras conhecidas junta-se a do guitarrista dos Rolling Stones. Ao fim de várias tentativas, o personagem de Johnny Depp cruza-se finalmente com um modelo de inspiração. Yes, it was difficult. How difficult? The problem was he's got a profession. He's a musician, and he was on tour with the Rolling Stones. It was hard to find a date when he was available, when we were filming a scene that we wanted him in. Also, we got hurt during the tour, so they filmed part of the tour, so it made it even tougher to get him. It was a good surprise. Yeah, but we got him and he loved it. He had a great time and he took pictures with everybody, and he's quite a good actor. A outra cara nova, também conhecida, vem do Oriente, com bom humor. I heard the other actors and the crew really loved you. How do you know that? You have a spy in the movie? Yeah, I have 2 spies. Okay, good. And from Portugal? From Lisbon? Yeah. And director Gorvis Verbinski explains that with your Eastern work ethic. Movie industry is just like a teamwork. Everybody paid their part in the film, O resultado do esforço conjunto é, neste caso, um filme com mais histórias, mais ação e o mesmo humor, com parênteses para o romance. Will you marry me? I don't think now's the best time! É no cruzamento de todos estes fatores que está a explicação para o fenómeno em que se transformaram os Piratas das Caraíbas. É assim que termina este jornal. Bom fim de semana e até amanhã à 1. Toda a informação disponível 24 horas por dia em www.tvi.ol.pt.